a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, cumprimento a todos na paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje o título, Adore o Criador. Comigo aqui está o irmão Evilânio. Boa noite, irmãos. O irmão Ricardo. Boa noite. E eu, Alexandre. E junto eu convido vocês para nós possamos orar ao nosso Deus, para que possamos ter entendimento dessa lição. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez para fazer o Teu trabalho e eu te peço, Pai, pela Tua misericórdia, por amor de todos os Teus filhos, nos ajude a compreender as Tuas grandes verdades que o Senhor quer nos mostrar hoje e agora, nesse exato momento, Senhor. Amém, Deus. Ilumine a nossa mente através dos textos sagrados, pelo poder do Teu Santo Espírito. E também que todos os irmãos que vão assistir esse comentário abram suas mentes, que suas mentes venham ser iluminadas para aceitar a Tua verdade sagrada, Amém, como realmente é em Jesus. Amém, Deus. E em nome de Jesus nós te pedimos, te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, irmãos, vocês que não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, que você possa compartilhar nas redes sociais, possa clicar no sininho e orar por nós. E você possa também comentar aí embaixo da lição o que você achou embaixo do vídeo, o que você achou. Está achando da lição, alguma opinião, que Deus seja louvado, que nós possamos crescer juntos para a honra e glória do nosso Deus. Amém. E o verso para nós darmos início é Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo. Louvado seja Deus, irmãos. Amém. Então, vamos dar uma introdução aí na lição. O que esse texto quer nos dizer, irmãos, para nós? Essa advertência aqui do Evangelho, esse versículo aqui, esse versículo 6 do Apocalipse 14, ele é muito abrangente, ele é muito rico de informação. Sim. Primeira coisa é uma coisa muito interessante. Por que eterno? O Evangelho eterno. Porque o Evangelho sempre foi a verdade, sempre foi eterno. Sim. Mas por que agora, no Apocalipse 14, verso 6, apresenta como eterno? Se nós observarmos, nós vamos comentar aqui nos assuntos da lição, daqui a um pouco mais, mas eu queria comentar alguma coisa aqui sobre essa questão do eterno aqui. Um dos pontos importantes aqui desse versículo é que esse versículo aqui, ele se aplica a uma determinada época, um determinado momento profético e histórico. Todos nós sabemos, como Adventista do sétimo dia, que esse versículo aqui se aplica ao ano de 1844. No capítulo 1 de Romanos, versículo 25, lá diz que o sistema papal, na época, eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Adora na criatura em vez do Criador. E durante todo esse domínio papal, de 538 até 1798, mesmo ainda com a reforma protestante, ainda assim não tinha sido estabelecida aquele conjunto de verdades, que é chamada agora de Evangelho Eterno. Mas em 1844 veio isso à conclusão. Daqui a pouco eu vou comentar mais alguma coisa sobre essa questão aí. E o interessante, irmãos, né, que apresentando esse contexto, né, de o Evangelho eterno para pregar toda tribo, toda nação. E quando a gente fala o Evangelho eterno, né, que nem o Evilânio mencionou, ele está dizendo que ele já estava lá, ele é eterno. Mas houve algum momento, né, que perdeu-se de vista. E aí é chamada a atenção para isso, o Evangelho eterno. Mas quando fala o Evangelho eterno, chama a atenção para nós uma coisa, é que essa verdade ela é sempre presente. Essa verdade é sempre presente, é presente em todas as épocas. É presente, são verdades, irmão, sabe? São verdades, irmão, que são imutáveis. Isso, sabe? Isso são mesmo. Imutáveis, não tem como. Por mais que o homem queira mexer, não, isso aqui valeu para o tempo passado, irmão Alexandre, valeu para o tempo passado. Não, isso não vale mais para mim.
Por mais que a humanidade queira, não adianta, é eterno, está ali. Né? E eu quero compartilhar com vocês um texto desculpa, segunda carta de Pedro, capítulo 1, né? Verso 12 a 15. Olha só que interessante. Segunda carta de Pedro, eu estou lendo aqui na versão King James, tá? A fiel. Tá? Segunda carta de Pedro, deixa eu só abrir aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 12 ao verso 15. Olha só o que diz o verso 12. Portanto, não serei negligente em lembrai-vos a respeito dessas coisas, embora as saibais e estejais estabelecidos na presente verdade, na verdade presente, ou seja, são coisas que não são novas, não é nova luz. Ela já estava lá, mas ela é presente, ainda continua. E penso que convém, enquanto eu estiver nesse tabernáculo da vida dele, Pedro, né? Vou animá-los através de recordações, lembrando, sabendo que em breve devo deixar esse meu tabernáculo assim como o nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou. Aqui Pedro estava dizendo que estava chegando para ele o momento da despedida dele, né? Que ele iria selar o seu destino aqui como Marte, né? Com sangue. Mas ele deixou bem claro, a verdade presente não é nova luz, é aquilo que já está lá estabelecido há muito tempo atrás. É nesse ponto que eu queria só lembrar com vocês. E o verso 15, para fechar, fala assim: além disso, esforçar-me-ei para que depois da minha morte tenhais essas coisas em vossa lembrança. Olha só que coisa forte, irmãos. Né? Sempre lembrando da verdade, né? Sempre lembrando da verdade presente. É claro que o irmão Evilano já deu uma ideia do que nós vamos estudar. Houve um momento que se perdeu de vista, mas glória a Deus por isso que ela voltou à tona, não é verdade? Amém? Amém. Esse texto aí, quando Pedro fala dessa verdade presente, Deus tem uma totalidade das verdades, tem uma totalidade para os seres humanos, eles aplicar na vida. De tempos em tempos, uma das verdades se destaca como verdade presente. Sim. Nos nossos dias, com o estabelecimento de novo do Evangelho Eterno, com completa restauração de todas as verdades, mas mesmo assim se destaca algumas verdades como verdade presente para a nossa época agora. Sim. Agora, né? Verdade. Durante toda a história teve essa verdade presente. Na época de Noé, a verdade presente para aquela época era o dilúvio. Aí vai vir um dilúvio. Quem não entrar na arca vai espedejo, vai morrer e vai espedejo. Quem entrou está salvo. Na época de Cristo, Jesus é o Messias. Quem aceitou, maravilha, muito bem. Quem não aceitou, e agora, na atualidade agora, através do Evangelho completo, mas assim mesmo, algumas verdades se destacando para a nossa época, porque há uma necessidade. Nós temos aí muitas verdades aí que o Espírito de Profecia ele destaca, né? Uhum. Mas essa questão do Evangelho, eu queria ainda citar um texto ainda, por que essa questão do Evangelho Eterno aqui está anunciada aqui no Apocalipse 14, verso 6, vê à tona essa questão do Evangelho Eterno. Lá no capítulo 8 de Daniel, versículo 12, diz assim: isso é o sistema papal durante a era escura das trevas. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o que fez? Prosperou. De que maneira essa verdade foi lançada por terra? Ninguém pode lançar a verdade de Deus por terra, ninguém. Mas Deus permitiu que essa verdade, essas grandes verdades deles fossem lançadas por terra na mente humana. De que maneira? Eles manipulando, nesse sentido. Sim. Nesse sentido. Então, essas verdades agora, através da restauração de todas as verdades por volta de 1854, através agora do Evangelho Eterno. Evangelho completo. Sim, é verdade. Continuando com os irmãos estão falando sobre a verdade presente, até o Evelyn citou que há uma verdade presente para hoje. No primeiro escrito, página 63, olha que a serva do Senhor diz aqui: há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Tenho visto o perigo de os mensageiros se afastarem das importantes pontos da verdade presente, para demorarem assuntos que não são de molde a unir o rebanho e santificar a alma.
Satanás tirará disso toda a vantagem possível para prejudicar a causa. Olha, ela vai falar com os assuntos que devem ser falados mais hoje. Não que os outros não devem ter falado. Sim, então, os assuntos mais destacados. Necessários. Sim. Mas os assuntos como santuário, em conexão com 2.300 dias, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus são perfeitamente apropriados para esclarecer o passado, o movimento adventista, e mostrar qual é a nossa presente posição, estabelecer a fé no vacilante e dar certeza do glorioso futuro. Esse tenho frequentemente visto. São os principais assuntos sobre os quais o mensageiro devem demorar. Deve se demorar. Então você vê? Então o que o inimigo vai fazer? Vai fazer que a gente não demore nesse assunto. Se desvie da verdade presente. Se desvie. Então, irmãos, aqui todos nós temos que estar precavidos. O texto é claro, há necessidade hoje de todo o evangelho. Mas há umas verdades que se destacam, como necessidade no tempo atual. São mais urgentes, urgentes, né? Verdades urgentes. Né? Urgentes. Então, o que o inimigo vai fazer? Que a gente fuja dessa mensagem e a gente vire nós respeitando muito os irmãos evangélicos. Mas o que o inimigo quer fazer? Que a gente se torne uma igreja evangélica comum. Exatamente. E se a gente se torna uma igreja adventista uma evangélica comum, aí como que a gente vai falar que a igreja é profética? Se é profética, por que as outras também não é? Não, aí não. Por isso que Deus, irmão, chamou nós em 1844, a nossa igreja, estabeleceu essa igreja, porque ele tinha uma verdade presente que os outros não estavam pregando, né? Então, para levantar essa igreja, para pregar uma verdade presente, que não, reparadores de brecha, né? Exatamente. É interessante, né? E muitas vezes as pessoas pensam, né? Olha só, eu tenho a verdade, eu sou melhor que o outro. Não, não é isso. Você somente foi um escolhido, você foi um privilegiado por Deus para ser o instrumento dele. Sim. Deus poderia ter escolhido qualquer outro povo. Sim. Qualquer outro povo. Mas Deus chamou os adventistas do sétimo dia para levar essa mensagem. Né? Mensagem presente, mensagem essencial para a salvação das pessoas. Né? Fundamental. Como foi mencionado. Tem muitas verdades que são importantes. Mas essas aqui que o irmão leu aqui, nesse caso, santuário. Gente, quantas vezes, talvez, eu não sei, você, meu irmão, minha irmã, quantas vezes você já ouviu, ou você talvez não ouviu mais, falar a respeito do santuário em sua igreja, né? A respeito do sacrifício expiatório de Cristo, o que Cristo está fazendo em conexão com 2.300 dias, né? As 2.300 tardes e manhãs, o dia da expiação, os mandamentos de Deus, e a fé, né? de Jesus. E a fé de Jesus. Então, são coisas importantíssimas que muitas vezes, o que o irmão Alexandre falou, nós temos que tomar cuidado, né? Eu quero complementar, irmão, que nós temos que tomar cuidado para que nós, por mês, talvez, não vou falar, não venhamos a nos tornar conforme muitas pessoas de outras denominações estão agindo, achando que não seja importante. Mas a realidade é outra, a realidade é que essa verdade é importante para a nossa vida, não é verdade? Nós temos que anunciar o Evangelho completo, Sim, como ele é revelado em Cristo Jesus. E no capítulo que a esperança que infunde alegria, no conflito dos séculos, na página 310, você pode ler um pouco também na 311. Diz assim: a fim de preparar um povo para estar em pé no dia de Deus, deveria realizar-se uma grande obra de reforma. Deus viu que muitos dentre seu povo professo não estavam edificando para a eternidade, e em sua misericórdia estava prestes a enviar uma mensagem de advertência a fim de despertá-los de seu torpor e levá-los a preparar-se para a vinda de Jesus. Esta advertência temos em Apocalipse 14. Apresenta-se ali uma tríplice mensagem como sendo proclamada por seres celestiais e imediatamente seguida pela vinda do Filho do Homem para recolher a messe da terra. A primeira dessas advertências anuncia um juízo que se aproxima. O profeta contempla um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorei aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse 14, versículo 6, versículo 7. Nós sabemos que esse evangelho eterno está ligado intimamente com a adoração e obediência aos mandamentos de Deus. Porque nós sabemos que na idade escura, esses mandamentos tinham sido o quê?
pervertidos, pervertidos na mente humana através do sistema papal e de muitas outras igrejas. Sim. E as igrejas caídas deveriam ouvir essa mensagem também na época de 1854. E essa mensagem vai se repetir novamente em nossos dias, está se repetindo e tem que se repetir com mais força, com mais determinação. É verdade. Irmão, sabe o que me veio à mente? Veio à mente aquela passagem de Isaías 58. Clame em alta voz, não te detenhas, não é verdade? Fale da casa de Israel, seus pecados, da casa de Jacó também, dos pecados da casa de Jacó também, das suas maldades, né? E chama atenção para nós. Chama atenção para nós, para que nós estejamos o quê? Preparados, sejamos preparados para nos encontrar com o nosso Deus. Veio à mente nesse contexto. Né? Então, domingo, agora nós vamos falar da universalidade do Evangelho. O Ricardo pode ler Apocalipse 14:6, que foi lido aqui também, mas lê na sua versão aí, na 1611. O Vilano pode achar Mateus 24:14 e eu Mateus 28:19. Eu vou ler na versão King James, tá? De 1611, capítulo 14 de Apocalipse, verso 6. Assim diz a palavra de Deus. E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para o pregar aos habitantes da terra e a toda nação, né, língua e povo. No 24:14 diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E Mateus 28, verso 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, qual tema é encontrado nesses textos, irmão? O tema é a pregação do quê? Do evangelho. Agora, irmãos, mas assim, é a pregação do evangelho. Mas o que é o evangelho? É isso que nós temos que saber o que é o evangelho, qual a importância do evangelho, irmão Evilânio, para que o evangelho serve. Sim. Eu tenho um texto muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Está em Romanos, né? Romanos capítulo 1, verso 16. Olha só o que diz a palavra de Deus. Romanos 1,16. Paulo fala o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha só, já começa falando que é o poder de Deus para a minha salvação, para a minha restauração, né? Então nós temos que ter isso em mente, antes de falar o que é evangelho, boas novas. Lógico que é boa nova, é lógico, sabendo que Jesus está ali para poder fazer um trabalho por mim, Jesus quer me restaurar, Jesus quer me salvar, Jesus quer me purificar, é uma boa nova sim, glória a Deus. Mas aqui fala, é o poder de Deus. O poder de Deus. Irmãos, meu querido, minha querida, o evangelho é o poder de Deus na sua vida. Amém. É o poder de Deus na sua vida, para você ser um vencedor pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O apóstolo Paulo, você falando nesse texto aí, que o evangelho é o poder de Deus, interessante que esse poder inundou tanto a vida de Paulo que ele afirma que ele e os discípulos da época, naquela época dele, pregaram o evangelho ao mundo todo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 23, está escrito assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, tem muitas pessoas que ficam pensando assim: como é que nós vamos pregar o evangelho no mundo todo? Como? E Paulo não pregou? Quem está afirmando? Paulo e os discípulos pregaram o evangelho? Irmão, e você puxou um assunto interessante. E quando Paulo pregou, para poder se locomover era difícil. Gente, muito difícil. Difícil. Não, os meios de comunicações não existiam. Se você enviasse uma carta, demorava talvez até um ano para chegar no local, entendeu? Às vezes já até perdia a graça, já a mensagem. E hoje em segundos, eu estou aqui, eu posso mandar uma mensagem para o Japão, chega em questão de segundos. E o que nos impede então de pregar o evangelho? Então, é algo de nós pensarmos, né, irmão? Tem até o texto, o Mateus 24:14 que ele leu. Essa mensagem irá pegar em testemunho a todas as nações. Tem um texto aqui, ó, Serviço Cristão, página 26. Por que o evangelho não está sendo o poder de Deus como o Ricardo leu? Porque nós não estamos vivendo.
Não é somente pregando a verdade ou distribuindo literatura que devemos ser testemunhas de Deus. Não é só isso. Lembremos de que uma vida semelhante à de Cristo é o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do cristianismo. E que o cristão que não é fiel à sua profissão causa maior dano ao mundo do que o mundano. Nem todos os livros escritos poderiam substituir uma vida santa. Os homens acreditarão não no que o pastor prega, mas no que a igreja pratica em sua vida. Com excessiva frequência, a influência do sermão pregado no púlpito é anulada pelo sermão feito na vida dos que professam ser partidários da verdade. Por isso que o evangelho não é o poder de Deus como encarnado, porque a gente não vive. A gente distribui literatura, folheto, mas você vive isso que está no folheto? Então, não. Aí acontece, né? A questão da atração espiritual para Cristo, pode se pregar, pode usar vários métodos, mas a questão da atração, de atrair a pessoa para os braços de Jesus, é só através, a mais eficiente, através do testemunho, assim, nas suas ações, nas suas atitudes, no seu estilo de vida cristão. No seu estilo de vida, aí você consegue, pelo poder de Deus, atrair a pessoa para Cristo. Sim. Dessa forma, sempre foi e sempre será a mais eficiente. Nós devemos pregar, sim, usar todos os métodos de comunicação para alcançar as pessoas, sim, mas o testemunho ele é insubstituível. E é a maior força em favor do evangelho. Porque, assim, não adianta, irmãos, não adianta. Alguns podem até vir para o caminho de Cristo, muitas vezes, pode até vir, sim, somente porque foi falado talvez no púlpito, ou por literatura, coisa assim do tipo. Mas muitos, a grande maioria, muitas vezes, viriam se visse o cristão agindo como um cristão realmente. Isso é uma realidade, é um fato. E você pode ver que muitas vezes as igrejas, quantas vezes talvez você aí ouve falar, nossa, a igreja está fraca, a igreja não é mais como antes. Mas por que será que não é mais como antes? Porque está, infelizmente, com as atitudes, está largando o braço do Todo-Poderoso. Está andando com suas próprias pernas, em vez de confiar plenamente em Cristo e viver para a honra e glória de Deus. E, infelizmente, isso está acontecendo com muitas pessoas. E aí o resultado é bem claro. É fraqueza espiritual, pouca compreensão bíblica, pouca vontade de ler a Bíblia. Aí você, muitas vezes, talvez, já aconteceu na sua igreja. Nós temos que nos preocupar com nossos jovens. Os nossos jovens podem se perder, várias coisas. Aí eu fico pensando, e o que a gente faz? O que a gente faz para poder tentar trazer esses jovens para mais perto de Cristo? Poucas as vezes a gente incentiva eles a estudar a Bíblia, a gente estuda a Bíblia com eles, a gente, trabalha com eles com a Bíblia. Não, muitas vezes a gente fala, não, o que importa é estar na igreja. Muitas vezes, quantas vezes a gente já viu isso? Não, o que importa, não, ele está na igreja, numa hora ele acorda. Será que acorda? Ela faz culto de brincadeira, culto de atratividades sociais, entendeu? Métodos carnais para ver se segura o jovem. E não é esse o caminho, não é verdade? Não é esse o caminho. O caminho é Cristo. O caminho é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus na sua vida. E interessante, irmãos, o irmão já vai falar. Interessante, irmãos, que assim, o Evangelho é tão simples, irmão. É tão simples. Jesus, nosso Senhor Todo-Poderoso, o Evangelho dele é tão simples que até uma criança entende. É bem simples. É tão simples, até uma criança entende. Se até uma criança entende, por que um jovem, um adolescente jovem, não vai entender o que o Evangelho é, não vai entender o que Cristo fez por mim, o que Cristo faz em mim? Lógico que consegue compreender. Então o problema está aí nos mais velhos que não apresentam o Evangelho para ele por meio da vida. Não é somente a voz, mas em atos também. Porque nós sabemos bem claramente, né? Irmãos, sabe muito bem, o mais novo copia quem? O mais velho. Exatamente. Copia o mais velho. Essa questão do Evangelho, ela é tão simples, que o mais ignorante consegue compreender tudo. Sim. E é tão profundo que o mais intelectual fica confuso. A verdade de Deus é assim. Mas Jesus deixou de maneira simples. Viva a verdade e pregue a verdade e está tudo certo. Sim. É isso. Sim. É simples assim. Sim. Viva a verdade e pregue a verdade. Só isso. Sim. Só E isso. sabe por que o mundo precisa dessa pregação, irmão? Que Gálatas 3:22 está escrito assim, ó. Mas a Escritura encerrou
tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que crêem. Então a palavra de Deus diz até assim: todos pecaram e destituíram a glória de Deus. Então o mundo está destituído da glória de Deus. Então Deus está nos chamando hoje nesse evangelho, que é o poder de Deus que o Ricardo citou, para que novamente a gente possa dar a glória de Deus recebida em nós. Refletimos o caráter de Cristo e o mundo inteiro vai ver cristãos verdadeiros e com poder. O quarto anjo que dá poder vai pregar o evangelho em todo mundo, em testemunha às nações. Louvado seja Deus. Essa questão ainda da universalidade do evangelho, eu não trouxe o livro, mas eu marquei a página. No Atos dos Apóstolos, na página 111, fala sobre essa questão. E no livro de Gálatas 3, verso 22, sobre essa outra questão, em Atos dos Apóstolos, na página 208. Isso fala com muita clareza lá, com muita perspicácia, né? Essa questão aí do Evangelho. Por que o Evangelho tem que ser levado ao mundo? Por qual razão? Isso aí, nós sabemos que além de o mundo estar envolvido numa verdadeira devassidão, o livro de Atos vai falar que as igrejas caídas também, todas numa escuridão tenebrosa. Então o Evangelho tem que despertar essas pessoas que estão nas trevas. Sim. Né? Então o Evangelho eterno faz essa situação. Amém. E eu quero compartilhar com vocês aqui um texto do Espírito de Profecia que já vem na minha lição, né? Que eu comprei a lição com os comentários de Ellen White. E aqui nessa parte de domingo, na última parte, irmãos, que foi extraído da meditação matinal de 1968, né? Nos lugares celestiais. Olha só a mensagem, irmãos. Olha o que diz: tome a Bíblia e busque a Deus em oração fervorosa, peça-lhe que lhe ensine a conhecer a si mesmo, a compreender sua fraqueza, seus pecados e loucuras, à luz da eternidade, mostrando de acordo com a palavra de Deus, com a eternidade. Peça-lhe que lhe mostre exatamente como você é à vista do céu. Ainda continua: essa é uma obra individual. Humildemente envie sua petição a Deus e não descanse nem de dia e nem de noite, até que possa dizer: ouvi o que o Senhor fez por mim, até que possa dar um vivo testemunho e falar de vitórias alcançadas. Olha só, irmãos, olha só que mensagem. Clame a Deus a cada dia, peça a Deus: Senhor, me mostre os meus erros, me dê poder, Senhor, me limpa o meu coração, me limpa a minha vida, para que eu possa ser um vitorioso e aí eu posso dar bom testemunho para as pessoas aí fora, e eles posso falar assim: olha, realmente, ali vai um filho de Deus, realmente Deus é poderoso, porque eu conhecia, eu sei quem ele era, eu sei o que ele fazia, mas olha, antes eu duvidava de Deus, mas eu vendo essa pessoa transformada, eu achava que era caso perdido, mas olha só, realmente Deus existe, Deus é poderoso. É isso que nós temos que ter em mente. As pessoas, irmãos, as pessoas, meus amigos, elas estão olhando, pode ter certeza, elas estão nos vendo. Então nós temos que ter isso em mente. O nosso bom testemunho, irmãos, fala muito, mas não é para nós, sabe, irmãos? Não é para mim, irmão Alexandre, não é para minha glória, não é para mim. Olha, Senhor, eu estou fazendo isso, não é para mim, não é para mim que é o bom testemunho. Isso aí é minha obrigação, que eu tenho que fazer esse tipo de coisa, porque Cristo está trabalhando em mim. Mas as outras pessoas que não conhecem a Deus, eles vão ver. Então a minha vida, o meu modo de agir tem que ser um instrumento de Deus para alcançar outro lá fora. Não é verdade? E muitas vezes a gente esquece, irmãos. A gente esquece, parece que o Evangelho não fez o efeito na minha vida. Na realidade, quando o Evangelho não está fazendo efeito na vida de uma pessoa cuja ele se declara ser cristão, é porque realmente ele não aceitou ainda o Evangelho. Verdade. Não aceitou o Evangelho na sua totalidade. Verdade. Ou está equivocado com o Evangelho. Né? Então, quando a pessoa aceita mesmo o Evangelho, é impossível a pessoa não ter uma mudança. Sim. Tabelado. A pessoa aceitou a Cristo, que é o poder de Deus. Jesus, na vida de qualquer pessoa, Jesus é mais poderoso que qualquer vício. Sim. Amém. Que qualquer coisa vulnerável
Jesus é mais poderoso que qualquer coisa. Então, ele, quando entra na vida de uma pessoa, ele transforma. Transforma. Glória a Deus. É irmão. impossível a pessoa não. Então, falando na segunda, irmão, vai falar o ladrão da cruz e o evangelho eterno. Fala para nós em Lucas 23, versos 32 a 43, nós não lê, conhecemos essa história, o ladrão da cruz, né? Como essa história revela a esperança do evangelho eterno na vida desse homem, irmão? Então, irmão Alexandre, com respeito a esse assunto aqui do ladrão da cruz, eu quero compartilhar com vocês um relato aqui nos comentários de Ellen White. Né? Olha só o que fala. Os ladrões foram crucificados. Com Jesus, sofriam a mesma tortura física que ele. Mas um deles, pelo sofrimento, tornou-se mais endurecido e desesperado. Ecoou a zombaria dos sacerdotes e lançou-a sobre Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. O outro malfeitor não era um criminoso endurecido. Quando ouviu as palavras de zombaria de seu companheiro de crime, ele o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E então, quando o seu coração se voltou para Cristo, celestial iluminação inundou-lhe a mente. Em Jesus ferido e zombado e pendente na cruz, ele viu seu Redentor, sua única esperança, e a ele apelou em fé humilde, né? Então vocês veem, irmão, que para o homem fazer isso, ele não conheceu Jesus ali na cruz, não. Não, lógico que não foi, não. Não, ele já tinha ouvido, pode ter certeza. E naquele momento ali, porque vamos ser bem claros, a pessoa está ali sabendo que está sendo sentenciada à morte, estava a morrer ali, ela está somente na agonia dela, ela não está pensando na outra pessoa, não está pensando, poxa vida, eu mereço, mas ele não merece. Não, aquele homem já sabia, assim, já sabia de Jesus, sabia que Jesus não merecia aquilo, e veio tudo na mente dele, né? O Desejar Todas as Vezes fala que veio tudo na mente dele, esse tipo de coisa. Quanto tempo ele teve oportunidade, e muitas vezes, talvez por más companhia, se envolveu em coisas ruins, desviou-se do caminho. O texto, naquele momento... Exatamente, o texto de Mateus, de Lucas 23, versos 32 a 43, fala que ele até zombou também. Logo, você vê nos textos ali que ele zombou também. Os dois, no caso. Mas depois, a convicção começou a vir à sua mente novamente. Então, o Desejado das Nações, ele fala que uma boa parte do abafamento, da convicção dele, que Jesus era o Messias, era o Salvador, quem estimulou essa questão, esse abafamento da convicção dele, foram os fariseus. Como eles também, eles manipularam toda essa questão da vinda do Messias, nós sabemos que os textos em volta da Bíblia, o que revela sobre o Messias, se encaixavam perfeitamente em quem? Em Jesus. Mas como os textos estavam lá e eles não aceitaram? Alguma coisa teve de estranho. Sim. Como é que uma pessoa marca um encontro numa segunda-feira? Eu e o Alexandre aqui vamos marcar um encontro para nós fazer um programa. Numa segunda-feira. Aí eu venho terça. Que dia foi marcado? Não foi segunda? Segunda. Então alguma coisa aconteceu de errado. Com relação à Bíblia, o que estava escrito na Bíblia, eles começaram a traduzir, a interpretar a Bíblia à luz de quê? De tradições. Sim. E aí, aquela tradição, aquela luz da tradição, ela nublou os textos bíblicos e agora eles começaram a entender a vida do Messias de maneira diferente. E as pessoas, ainda que tinham um pouco de esperança, eles faziam o quê? Ensinavam as pessoas de maneira errada. E o ladrão na cruz não foi diferente. Sim. Aí é interessante o ladrão na cruz, que ele sentiu convicção, né? Eu estou errado, nós merecemos estar aqui, mas esse não. Isso é uma primeira coisa que um cristão tem que sentir, uma pessoa que quer aceitar Jesus, é saber a sua condição. Eu mereço estar aqui. Jesus não. Aí ela aceita o Evangelho se torna o poder de Deus, e ela é transformada em nova criatura. Mas alguns pegam esse ladrão na cruz e falam assim, ó, tá vendo, irmã Vilana, como as pessoas não precisam se batizar nem tem estudo.
Tá aí o ladrão da cruz. Apenas ela aceitar Jesus, levantar a mão, pronto. E como nós ia sair dessa questão com a pessoa, cita o ladrão da cruz, dizendo, não precisa dar estudo para ela, não precisa prepará-la. O ladrão da cruz é um exemplo. Mas aí, irmão, se você parar a pensar, quando a pessoa coloca isso na mente, além de é um erro gravíssimo, as pessoas não têm mudança, uma cobrança de ter uma mudança de vida, sabe? Eu quero ler para vocês aqui, olha o que o Evangelho faz. O Evangelho fez aquele homem na cruz. Olha o que o Evangelho faz. Eu vou ler aqui, Mordomia e Prosperidade, é o Conselho sobre Mordomia, né? Essa aqui é uma versão mais antiga, mas eu acredito que a paginação seja a mesma. Aqui eu vou ler a partir da página 25, o subtítulo é a nota tônica dos ensinos de Cristo. Olha só o que fala. A abnegação é a nota tônica dos ensinos de Cristo. Frequentemente ela é ordenada aos crentes em linguagem que parece autoritária, por não haver outro meio de salvar o homem senão separá-los de sua vida de egoísmo. Ainda continua. Cristo deu em sua vida na terra verdadeira apresentação do poder do Evangelho. Veja só. Então, a vida de Cristo era o Evangelho prático, era o poder do Evangelho na prática ali. Então, aí o irmão Alexandre falou, não precisa não, vem de qualquer jeito, né, na linguagem popular, vem de qualquer jeito. Então parece que não tem um efeito na vida da pessoa. Ainda eu quero fazer a leitura, continuando. Olha só o que fala. A toda alma que com ele sofra, olha só, a toda pessoa que sofra com Cristo, resistindo ao pecado, continua, trabalhando em sua causa, na abnegação, para o bem dos outros, Jesus promete uma parte na recompensa eterna dos justos, pelo exercício do Espírito que caracterizou as suas atividades, as atividades de sua vida, devemos tornar-nos participantes da sua natureza. Ainda continua participando nesta vida de sacrifício por amor aos outros, com ele partilharemos na vida por vir de um peso eterno de glória muito excelente. Então, irmãos, o Evangelho tem que fazer diferença. Tem que fazer diferença. O ladrão da cruz fez diferença nele, pode ter certeza. Aí algumas vezes as pessoas perguntam assim, eu já ouvi pergunta, será que se fosse dar oportunidade para ele, dele sair na cruz, ele ficasse vivo, né, ficasse em liberdade, será que ele iria seguir a Cristo? Será que ele iria seguir a Cristo? Olha, o homem que estava ali, de acordo com a Profecia, fala que aquele homem já estava mudado, ele não foi coisa instantânea, ele tinha mudado do comportamento dele. Né? Nós temos que ter, talvez, né, uma esperança, talvez ele mudasse mesmo, né, mudança de vida, não queria fazer mais esse tipo de coisa, porque ele reconheceu o seu pecado. Então o Evangelho, irmãos, quando alcança a pessoa, tem que ter mudança, a pessoa tem que resistir, a pessoa tem que lutar para resistir ao mal. Se ela não tem mudança, se ela não resiste ao mal, que nem o irmão Avilão já mencionou, o Evangelho não chegou àquela pessoa, ou então ela compreendeu tudo errado. Tudo errado. Exatamente. Essa questão do ladrão na cruz aqui, a pessoa ela pode tentar, de má fé, usar de manipulação com relação a essa questão do ladrão na cruz, mas só que ela tem que ver algumas coisas. Essa questão do ladrão na cruz, ele dá esperança. Aquele mostra que Deus está disposto a ir até o último segundo, o último milésimo de segundo para salvar a pessoa. Nesse sentido. Não que a pessoa tenha que ir até essas últimas consequências se arriscando perder a vida eterna. Então, se você vê no longo da história, teve pessoas que esteve ao lado de Jesus e se perderam. Judas. Sim, verdade. Eles se perderam. Muitas pessoas se perderam. Ao lado de Jesus se perderam. Toda aquela multidão que crucificam. Então, boa parte delas se perderam. Embora lá na frente muitos deles tenham se convertido, mas uma boa parte delas se perderam. Então, isso aqui não há aqui esperança para uma pessoa que queira dizer assim, eu vou pecar até o fim da minha vida, quando eu estiver na véspera, aí eu mudo de vida, bem pertinho de eu morrer, tombar, dormir, aí eu aceito a Cristo. Isso aí é uma ilusão. Não vai acontecer isso. É uma ilusão. Não vai acontecer isso. Então o ladrão da cruz... Isso aí é uma coisa premeditada. 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 Então o ladrão da cruz a gente pode
fazer uma aplicação como aqueles frutos da última hora. Sim, lógico. Como na chuva serôdia cair, aquelas pessoas que não teve talvez a oportunidade de ver o Evangelho Eterno. Sim. Não foi aquelas pessoas que premeditou, não. Quando cair a chuva Sim. serôdia, eu vou Aí eu voltar. vou preparar. Esses vão ficar de fora. Isso, exatamente, isso Isso. mesmo, né? E Deus ele é muito justo, é muito honesto. Ele oferece esperança, sim. Ele vai até as últimas consequências. Verdade. Porque o objetivo do nosso Paizinho Celestial é nos levar para a eternidade juntinho dele. Amém. A pessoa tem que ter isso em mente, que Deus é tão bom, que ele vai às últimas consequências para nos salvar. Né? Então vamos lá na terça-feira, temer a Deus e dar glória. Apocalipse 14, verso 7, Ricardo, pode ler aí para nós? Apocalipse 14, verso 7. Já vamos ler também Gênesis 22, 12, o irmão Vilânio. Gênesis 22, 12. E o Êxodo 20, 20. 22, 12. Nós já entramos na lição completa nesse dia. Apocalipse 14, verso 7, diz assim: E dizendo em alta voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, e a terra e o mar, e as fontes das águas. Aqui no Gênesis capítulo 22, 12 diz assim: Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu filho, o teu único filho. E Êxodo 20, verso 20, respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim que não pequeis. Agora o Ricardo vai ler Jó 1, 9, Vilânio Eclesiastes 12, 13 e o Mateus 5, 16. Jó capítulo 1, verso 9 diz assim: Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Acaso Jó teme a Deus por nada? Agora Vilânio Eclesiastes 12, 13. Só um minutinho, deixa eu procurar aqui na minha Bíblia aqui. Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, ele fala muitas essas questões aí da obediência, do temer a Deus. A obediência, a questão aí do... Sempre o temor, essa questão de temer está ligado à obediência. E no capítulo 12, versículo 13, diz assim: De tudo que se tem ouvido, o fim é, o objetivo no caso, né? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E em Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, vamos explicar, irmãos, aqui para nós, o que é temer a Deus e dar glória. O que significa isso? Olha só que interessante, quando fala temer a Deus, já tá intimamente ligado. Quando eu falo temer a Deus, é obedecê-lo. É obedecê-lo. Não, é claro, não por medo. Não por medo. É porque você respeita, porque você tem consideração e você obedece. Está a obediência. Olha como falou de Jó. Jó por acaso teme ao Senhor por nada? Não, Jó amava a Deus, é lógico que ele ia obedecer. É lógico que ele ia obedecer a Deus. É lógico que ele ia seguir o que Deus estava falando. Abraão, o caso de Abraão. Deus falou o seguinte para Abraão: ó Abraão, então, pega o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, e oferece para mim no lugar que eu vou te mostrar. E aí, o homem foi, pegou o menino, fez aquela caminhada todinha, demorando, e quando chegou lá, o jovem chegou no pai: pai, tá aqui a lenha que eu trouxe, que trouxe nas costas, os meninos, né? Montou tudo ali. Pai, cadê o cordeiro? Aí o pai: pode ficar sossegado, filho, o Senhor proverá o seu cordeiro. E ele foi lá, amarrou os braços do menino depois, falou para o menino que era ele que era o cordeiro. E o menino, olha só a fé do Abraão e olha só a fé do filho dele, porque o menino podia correr. Podia falar assim: nossa, meu pai está doido, eu vou sair correndo daqui. Que conversa é essa que eu vou morrer? Mas o menino tinha tanta fé quanto o pai, porque o pai era um exemplo para o filho de um homem de fé. Ele falou: não, se meu pai acredita, eu também acredito. Pode ser que Deus pode sim me ressuscitar, por que não? E aí naquele momento: não faça isso, Abraão. Deus segurou: não faça isso, Abraão.
agora eu sei realmente que tu temes a Deus. Agora Tenho certeza para que mesmo. você Mostrou mesmo. obedeceu, Eu tenho eu certeza. sei que você me teme. Você teme. Porque obedeceu. E foi uma coisa muito forte, né? Então, esse temer aqui, Está relacionado. ele não é aquela questão do pavor, de medo. Não é não. O temer aqui é respeito, é respeitar a Deus. Obediência. Então, Obediência. fica aqui. Quando você teme a Deus, automaticamente você o respeita. Então você guarda os mandamentos. Sim. Isso aí está intimamente ligado. No Grande Conflito, página 352, eu vou até mostrar aqui para os irmãos, para a edição, esse meu livro está bem usadinho já, viu? Aqui, nessa edição aqui, irmãos, para vocês aí não terem nenhum equívoco, tá bom? Diz assim: era a obra encerradora da expiação, uma remoção, o afastamento do pecado de Israel. Prefigurava a obra final no ministério de nosso sumo sacerdote no céu, pela remoção ou obliteração dos pecados do seu povo, que se achavam registrados nos relatórios celestiais. Este trabalho envolve uma investigação e um julgamento, e isto precede imediatamente a vinda de Cristo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Quando ele vier, pois todos os casos estarão decididos. Diz Jesus: o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, verso 12. E esta obra de julgamento, que precede imediatamente a segunda vinda, que é anunciada na mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, verso 7, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Os que proclamam esta advertência deram a mensagem devida no seu devido tempo, mas assim como os primeiros discípulos, baseados na profecia de Daniel 9, declararam: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Irmãos, estão prefigurando lá essa questão, você olhou o tipo aqui lá no santuário terrestre, o tipo. Então essa obra agora, na atualidade agora, é de afastamento de pecados. Porque temer a Deus e dar glória, porque é chegado o quê? A hora do juízo. O juízo. Que juiz é esse que está falando aqui, nesse exato momento aqui nesse texto? É o juízo investigativo. O nosso nome está passando lá no céu, passando lá no céu. Então, nós temos que estar atento a isso. Como lá, na tipologia do santuário, no dia da expiação, as pessoas tinham que estar de que maneira no dia da expiação? Contrita. Jejum e contrita. Deus, né? Se não tivesse assim, eles eram o quê? Estipado no meio do povo de Israel. Agora, na atualidade agora, vai tá tendo um julgamento no céu. Nós estamos perante ao Rei do Universo. Nós estamos sendo julgados. Sim. E nós precisamos temer. E esse temor aqui, é claro, como nós já lemos, é obedecer. E se nós estiver nessa mesma condição que você citou hoje, nosso nome é estipado da onde? Do céu. Eliminado. O livro da vida. Daquele livro que chama-se o livro da eternidade, o livro da vida. É tirado. Exatamente, tirado. Riscado. Riscado não. E aí a parte, dá-lhe glória, temer a Deus, dá-lhe glória. Quando fala dar glória a Deus, não é sair gritando glória a Deus por aí, não é nada disso. Dar glória a Deus, pela sua atitude, você está obedecendo a Deus, o seu comportamento vai refletir o quê? A imagem de quem? De Jesus Cristo. É o caráter de Deus ali na sua vida. Você está andando em conformidade com Deus. E eu quero ler um texto aqui nos comentários de Ellen White, na parte de terça-feira. Olha o que fala. É uma coisa fortíssima, irmãos. Diz assim, ó, pais e mães, olha só, pais e mães que consideram a Deus o primeiro em seu lar e que ensinam os seus filhos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, glorificam a Deus diante dos anjos e dos homens. Eu já começa falando, tá vendo? Da glória a Deus, você já está ensinando o seu filho, você está vivendo aquilo ali. Então isso já está fazendo parte da sua vida, você está dando glória a Deus. Ainda continua. O sagrado privilégio da comunhão com Deus torna distinta e clara a visão das coisas gloriosas, preparadas para os que amam a Deus e reverenciam os seus mandamentos. Temos que trazer reverência à nossa vida diária. Em nossa vida diária, damos muita importância ao que é sem importância e vulgar. E o resultado é que falhamos
em ver aquele que é invisível. Assim perdemos muitas ricas bênçãos em nossa experiência religiosa. E aí continua, para encerrar aqui. A verdadeira reverência se revela pela obediência. Deus nada ordenou que não seja essencial. E não há outro modo tão agradável a Ele para se manifestar reverência como a obediência ao que Ele falou. Então, se eu coloco isso em prática, se isso está no meu coração, e se eu, pelo poder de Cristo, clamo a Cristo todo dia, e eu coloco isso em prática, eu estou dando glória a Deus, estou glorificando o nome dEle. Ou seja, o diabo e seus anjos emudecem, e Deus é honrado, né? E isso está escrito no livro Minha Consagração Hoje, né? Na página 266. A Bíblia fala que Deus nos criou para a sua glória. Foi para a sua glória. Deus nos criou. E no capítulo A Imutável Lei de Deus, na página 436, diz assim: pelo primeiro anjo, os homens são chamados a temer a Deus e dar-lhe glória, e adorá-lo como Criador do céu e da terra. A fim de fazer isto, devem obedecer a sua lei, diz o sábio: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, verso 13, como a gente já leu. Sem a obediência a seus mandamentos, nenhum culto pode ser agradável a Deus. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. O que devia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. 1 João 5, verso 3 e Provérbios 28, versículo 9. Então, irmãos, aqui, o que foi lido aqui está muito claro. Está muito claro? Quem quiser continuar, os irmãos quiserem continuar, continue mais na página depois, que ainda tem muitos textos. Tem Isaías 40, verso 25 e 26, 45, verso 18, e tem outros textos mais ainda. Mas Salmo 100, verso 3, 95, verso 6. Então, todos esses textos estão sempre unidos em glorificar a Deus e ao mesmo tempo obedecê-lo. Nós não podemos sair desse sistema. É verdade. Como até Mateus 5, verso 16, nós lemos esse texto, alguns irmãozinhos às vezes inequívoco, às vezes tentando distorcer alguma coisa, às vezes na ignorância, fala que as obras não tem nada a ver. Mas olha o que diz aqui, ó: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que veja vossas boas obras. E o que os homens vão fazer? Glorifique o vosso Pai que está nos céus. Isso. Então, através das nossas obras, nós estamos dando glória a Deus. E os homens falam: aí sim, esse é o Evangelho de Deus, é o poder de Deus. Exatamente. Então, está vendo como as obras e a fé juntas, não tem separação. Não tem. Abraão teve fé, ficou esperando: não, eu vou orar a Deus e Deus vai ajudar meu filho. Deus falou para ele: entrega seu filho, o que você tem de melhor, leve e sacrifica. E ele teve fé, não foi o pai da fé? Sim. Ele falou: aí eu vou fazer. Sim, sim. Então fé é junto com obras, não há separação. Não, isso aí é um conjunto. Agora, o equívoco grande são dois equívocos mortais. O diabo é muito esperto, e se a pessoa não ficar atento, a pessoa vai prender para um lado ou para o outro. Um exalta as obras e não o poder de Deus que dá para ele fazer as obras. E isso aí é um perigo. Então, a pessoa vai atrair glória para si. Sim. Isso é uma atitude que Satanás gosta muito. Lembra? Adorar a criatura em vez do Criador. Então, através dos talentos, através dos dons que Deus nos deu e os talentos, as habilidades que Ele deu, foi para a sua glória, para nós atrair as pessoas para Ele. As pessoas glorificar Ele e não a nós. Verdade. Isso é uma armadilha do diabo. E a outra é cair naquele relaxo espiritual de dizer que não precisa fazer nada. Não, estou sossegado aqui, estou quietinho, está tudo certo. Já estou salvo. E estou salvo e está tudo certo. E assim está bom. Misericórdia. Isso é um outro equívoco mortal também. E só para fechar só para dar um texto assim, para corroborar aquilo que o Ricardo falou, no comentário bíblico adventista, volume 7, na página 1094, que é a irmã White que escreve aqui, ó: dai glória a Deus. Dai glória a Deus é revelar o seu caráter dele por meio do nosso, e assim tornamos conhecido. Qualquer que seja a maneira em que revelamos o Pai ou o Filho, estamos glorificando a Deus. Então, dar glória é ter o caráter de Jesus. É mostrar. E o caráter de Deus, do Filho, se revela onde? Na lei de Deus. É uma coisa tabelada. Na obediência. Muitas pessoas podem ter pensado assim: esses irmãos estão com legalismo.
Irmão, não é legalismo. Existe sim esses legalistas que eles querem se apoiar em obras. Isso é um equívoco mortal, como já falei aqui. Isso aí é uma armadilha do diabo, sim. Mas pelo poder de Deus, quando a pessoa aceita o Evangelho eterno, o poder de Deus, o amor de Deus em sua vida, o seu perdão, automaticamente ele vai ser grato a Deus, e a resposta dele em relação a Deus vai ser obediência. Vai ser a alegria dele. É claro. Vai ser a alegria dele. É o objetivo dele, da pessoa, verdade. né? É o objetivo, é claro. Né? Amém. Então, quarta-feira agora é chegada a hora do seu juízo. Vamos ler Ricardo Mateus 12, 36, Evilano Eclesiastes 12, 14 e o Romanos 2, 6. Mateus capítulo 12, verso 36. Diz assim a palavra de Deus. Jesus falando: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Eclesiastes 12, versículo 14 diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E Romanos 2, verso 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E aqui o último verso, 1 Coríntios capítulo 4, verso 5, diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. E então todo homem receberá de Deus o louvor. E aí, continuando até que a Bíblia não está falando, se eu confiar em mim mesmo nas minhas obras, como que eu ia me sair nisso aí? Não tem como. Que ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras? É, sim. E o meu passado, como é que foi? Aí é isso mesmo, você está falando aí. Então, irmãos, então o que nós temos que fazer? Nós temos que confiar em Cristo. Nós temos que confiar em Cristo, o que Ele pode fazer em nós e por nós. Amém. E por nós. E eu quero complementar com vocês um texto, uma passagem aqui em Colossenses, capítulo 1. Né? Capítulo 1 eu quero compartilhar com vocês. Olha só, a partir do verso 9, eu quero ler com vocês, diz assim, ó: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, e em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ainda continua: fortalecidos com todo o poder, segundo a sua gloriosa força, em toda a paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Olha só que coisa fantástica, irmãos. Então, irmão, eu não tenho que me gloriar, não. Eu não tenho que me gloriar, achar que eu sou bom, achar que eu sou maravilhoso, achar que eu sei mais que o irmão A, que o irmão B, que eu sou mais esperto. Não. Isso. Olha, a pessoa pode ser muito inteligente mesmo. Tem pessoas que são brilhantes, né? A pessoa pode ser inteligente mesmo. Pode até ser. Mas isso vai ter que ser para a glória de Deus. Porque se ele existe, se ele veio à existência, é para ser para a glória de Deus, para glorificar o Pai. Não é para ele se exaltar, para se achar que é alguma coisa, não. E aí, essas pessoas que se exaltam sua habilidade, exaltam o seu comportamento, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu sou o máximo, eu sou o melhor. Essas pessoas no dia de Deus, no dia da cobrança, do acerto de contas, vai ser achado em falta.
Vão se achar de falta, porque tudo que ele tem foi Deus que deu. A própria vida dele foi Deus que deu. Então nós temos que seguir o contexto aqui de Colossenses, reconhecendo, absorvendo a cada dia o conhecimento do Deus Todo-Poderoso, absorvendo na nossa vida cada dia a glória de Deus, o poder de Deus na minha vida, para que a minha vida seja um louvor para a honra e glória de Deus. É isso que eu tenho que ter isso em mente. Mas é claro que muitas vezes alguns não fazem isso. Mas que o poder de Cristo te faça forte, te faça vencedor. Amém? Nesse texto de Eclesiastes que eu li, Eclesiastes 12, verso 14, o texto fala que vai vir tudo à tona, né? Sim. Então, a obra quer seja boa, quer seja má. Sim. Mateus também fala das palavras ociosas, né, que as pessoas pronunciam, né? Então, o que acontece? Esses textos aqui, irmãos, eles estão fazendo uma advertência. Então, a questão da fofoca, a questão da difamação, a questão da pessoa lutar, manipular o evangelho. Rejeição, né? Rejeição e manipulação, né? E manipulação do evangelho. Ele diz que, Paulo fala que nos últimos dias haverá enganadores, eles vão enganar e ser enganados. Então, isso tudo vai vir à tona. Então, irmãos, nós cristãos, nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. Hoje em dia tem uma luta muito grande em relação no meio cristão. Muitos filhos de Deus estão querendo levar a verdade, pura como é, cristalina em Jesus. E muitos falsos profetas dentro da igreja de Deus estão defamando organizações religiosas, defamando os filhos de Deus. Sim. Então o que acontece? Você que está fazendo isso consciente, fique sabendo que isso virá à tona. E no julgamento você vai ser retribuído conforme as suas obras. Eu vou ser retribuído conforme as minhas obras. E vai vir tudo à tona. Sim. No meu aspecto aqui, Evilânio, quer seja bom ou quer seja mal. Sim. Então, todos nós aqui estamos no mesmo pacote espiritual. Sim, então, verdade. tem que tomar muito cuidado com isso. Verdade. E interessante que aqueles que às vezes rejeitam alguma coisa, que dizem, nós somos salvos pela graça, algumas coisas, não vai ter influência nenhuma. Nós no texto vimos que vai vir as obras, conforme aquilo que a gente fez, vai vir a retribuição. Aí tem um texto aqui, ó, os irmãos podem até comentar, está até no comentário da lição, hoje há entre os profetas cristãos muitos que haveriam de julgar Daniel, ó a difamação, era poder mais esquisito e declarariam como mesquinho e fanático, se Daniel tivesse hoje aqui, né? Eles consideraram a questão de comer e beber como de bem pequena importância, não tem nada a ver, para exigir tão decidida resistência, tal que poderia envolver provável sacrifício em toda a vantagem terrena. Mas aqueles que assim raciocinam, que não tem nada a ver com comida e bebida, notarão no dia do juízo que se desviaram das expressas exigências de Deus e se apoiaram em sua própria opinião como norma para o certo e o errado. Descobrirão que aquilo que lhe parecia sem importância não foi assim considerado por Deus. Suas exigências deveriam ter sido sacramente obedecidas. Aqueles que aceitam e obedecem um dos seus preceitos, porque lhe convém, ao passo que rejeitam o outro, porque sua observância requer sacrifício, rebaixa a norma do juízo. Por seu exemplo, levam outros a considerar levianamente a lei de Deus. Assim diz o Senhor, deve ser a regra em todas as coisas. Conselho sobre Saúde, página 69, 70. Você vê que coisa terrível, né, irmão? Isso não é novo. As pessoas, muitas pessoas, né? Não são todos, muitas pessoas, por não querer viver a verdade, não querer viver a mensagem de Deus, eles sentem uma raiva, assim como o Caim. Lembra o Caim? Caim com seu irmão Abel? O Abel queria viver a verdade de Deus, mas o Caim não. O Caim queria fazer o que ele achava melhor. Deus falou para o Abel, olha, falou para os dois, eu quero que você sacrifique um cordeiro, eu quero o cordeiro, porque representava Cristo, eu quero o cordeiro. Caim, não, eu vou levar no melhor da terra. E olha que interessante que os frutos dele não era porcaria, não era fruto podre não, viu, irmão? É o melhor. Era o melhor mesmo. Mas foi o que Deus pediu. É o melhor que ele escolheu. O que ele quis. Ele escolheu, não que Deus escolheu. Isso, essas coisas, irmãos, essas coisas você pode ver muitas vezes na igreja. Algumas pessoas, por exemplo, quando a gente fala, uma coisa que dá polêmica, que dá confusão, quando a gente fala de música.
Deus fala assim, eu quero um estilo musical, eu quero as músicas assim, né? Eu não quero músicas que dê conotação de música romântica, eu quero música que é sacra, música que não seja dançante, eu não quero música que tenha esse tipo de instrumento, eu quero música que tenha tambores, bateria, está bem claro isso daí. Está claro na superfície e está claro na Bíblia, se você ler 2 Crônicas, capítulo 29, verso 25, está lá. Aí muitas vezes a pessoa fala, não, mas Deus gosta. Eu gosto, mas eu estou cantando porque eu me sinto bem, e eu gosto de cantar, eu me sinto bem. Gente, o fato de eu me sentir bem com o tipo de... No exemplo, estou falando tipo de música, o fato de eu gostar do tipo de música, isso é a coisa particular minha. A questão é que eu vou diante de Deus oferecer aquilo ali para ele, coisa que ele não pediu, aí isso pesa contra mim na balança, porque independente dos meus gostos, quando for me apresentar diante de Deus, é outra história. Quando for oferecer para Deus, é outra história. É outra história. Então as pessoas podem... Deus deu livre-arbítrio. Você tem que ter gosto, para ter o gosto que você quiser. O bom é gostar do que Deus gosta. Essa é a realidade. A gente tem que perguntar para Deus se ele está gostando, né? Deus tá gostando. Geralmente, a gente pergunta para Deus se ele está gostando do que a gente está fazendo na sua palavra. Se a sua palavra não nos condenar, aí você está gostando. Mas se a palavra dele nos condenar, ele está gostando. Não está gostando. Ele está odiando. Então você vê, se Daniel tivesse aqui, como ele ia ser chamado? Fanático. Como ele não está? Então muitas pessoas, muitos filhos de Deus aí que tá espalhado na terra e vivendo essa situação de Daniel, ele leva o nome de fanático. Sim. Olha, ele é vegetariano, não come carne nenhuma, não come peixe, não come frango, não toma leite, não faz isso, não faz aquilo. Para que isso é um fanático? Tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas você vê que Deus... A instrução da Bíblia e do Espírito de Profecia, conforme nós já falamos, lá uns minutos anteriores aqui, a questão da verdade presente, uma das verdades presentes que o Espírito de Profecia fala é a obra médica missionária. A obra médica missionária. E a reforma da saúde está incluída nesse pacote de verdades presentes. Sim, porque de saúde, é o brasileiro da terceira mensagem angélica, né? Exatamente. É da verdade presente também. E aí eu quero ler o texto aqui, irmão, posso compartilhar com vocês. No mesmo dia, né, na quarta-feira, eu peguei, achei interessante, eu quero compartilhar com vocês. E é o texto do Fé e Obras. Olha o que fala. A vontade, a minha, a tua, a nossa vontade, deve ser colocada em completa harmonia com a vontade de Deus. Quando isso é efetuado, não será repelido nenhum raio de luz que incide sobre o coração e sobre os recessos da mente. A alma não será obstruída pelo preconceito, chamando luz trevas e as trevas luz. A luz do céu é bem recebida, como luz que inunda os recessos do coração. Isso é entoar melodias a Deus. Então vejam só, a minha vontade tem que ser a vontade de Deus. Se a minha vontade for vontade de Deus, tudo que Deus falou eu vou aceitar. Tudo que Deus falou eu vou concordar, vou falar que é verdade e eu vou clamar a Deus para que eu faça o quê? Para que eu coloque em prática, porque por mim mesmo eu não vou conseguir. Eu não vou rejeitar. E se eu rejeito, significa o seguinte, que a minha vontade não é a vontade de Deus. Se eu rejeito, quer dizer que eu estou indo contra Deus. Isso é uma triste, mas é a realidade. É rebeldia. Rebeldia, isso, infelizmente. E vamos ser bem claros, né, meus queridos? Rebeldes, não vai ter lugar para rebelde diante de Deus. Não vai ter lugar para rebelde. O rebelde que teve lá foi expulso. Bem lembrado. Foi expulso. O rebelde que teve lá em cima, não teve lugar para ele. Não teve lugar para ele, né? E para ter essa parte dos companheiros dele. O pessoal que quiser acompanhar ele foi expulso também. Sim. Então, se os rebeldes forem expulsos do céu, como é que os rebeldes agora vão precisar do? Não tem como, isso aí é ilusão. É a ilusão. É verdade. E o Alexandre daqui a pouco vai comentar o texto aqui também dessa parte de quinta-feira sobre o Apocalipse 14, verso 8 a 11. Cara. Apocalipse 14, verso 6 a 7. 6 e 7? Apocalipse 14, verso 6 a 7. Vamos lá. Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. Então, novamente diz assim. Eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para o pregar às nações da terra, a toda a nação, língua e povo, dizendo em alta voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então vamos se aprofundar mais um pouco aos elementos aí que ficam nas entrelinhas aí dessa primeira mensagem angélica. A primeira mensagem angélica aí está a questão da adoração. Adoração porque eles tinham esquecido da verdadeira adoração e a manipulação do papado. Porque vocês sabem que o sistema papal romano
Ele estabeleceu, a Igreja Romana estabeleceu a guarda do domingo, Sim. através do imperador, né, do imperador Constantino, no ano 21 de março de 321, se não me falha a memória. Então, eles estabeleceram o domingo. O domingo é a adoração, nós sabemos, a adoração ao homem, à besta Instituição humana. e ao diabo. Sim. Diretamente, né, é assim. Dessa maneira, quem vai estudar a Bíblia, Espírito e Profecia, Já vai saber. vai conhecer isso que é assim. Então, agora, Deus estabelece a verdadeira adoração. E chama o povo a temer, guardar os mandamentos completos. Os 10 mandamentos completos. E agora se destaca o sábado, porque eles tinham esquecido do mandamento do sábado. Eles tinham se manipulado. Então agora a luz do sábado vem novamente. Não que o mandamento já estava lá, tudo escrito bonitinho. Agora na mente deles tinham sido manipulados. E agora Deus restaura essa verdade para que eles venham a obedecê-la. Adoração verdadeira. Porque a guarda do sábado, quando você guarda o sábado, você revela quem é o seu dono. Quem é o seu dono? Quem é o Criador de tudo. Quem é o Criador. Deus é o dono de todas as coisas. Então nós, quando guardamos os sábados, nós estamos dizendo assim: Senhor, eu te aceito na minha vida como Criador. Amém. O Senhor é o meu dono. E aqueles que não adoram ao Senhor, está em Apocalipse 14, verso 8 a 11, diz, ó, seguiu outro anjo. O segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, quem tem dado a beber todas as nações que dormindo a fúria da sua prostituição. Seguiu-se esse outro anjo. Ao terceiro dizendo, em grande voz, se alguém adorar a besta, o Pedro está falando, em sua imagem, receber a sua marca na fronte ou na mão, que é o domingo. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com o quê? Com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, ele não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta de sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. E aqui está na página 380 do Grande Conflito. Rejeitando a advertência do primeiro anjo, desprezaram os meios que o céu provera para a sua restauração. Desacataram o mensageiro de graça que teria corrigido os males que os separavam de Deus. E com maior avidez volveram à busca da amizade do mundo. Eis aí a causa terrível condição de mundanismo, apostasia e morte espiritual que prevalecia nas igrejas em 1844. No capítulo 14 do Apocalipse, o primeiro anjo é seguido por um segundo anjo, que proclama, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que dá todas as nações a beber do vinho da sua prostituição. Apocalipse 14, verso 8, o termo pregado nas Escrituras para designar as várias formas de religião falsa, o apóstata, em Apocalipse capítulo 17, chama-se Babilônia. Então, aí nós já cometemos o Evangelho, aqui entra no versículo 7 e a questão da adoração, da verdadeira adoração, o estabelecimento da verdadeira adoração. E agora, como as igrejas, elas rejeitam a Babilônia, a confusão religiosa, as organizações religiosas rejeitaram a mensagem do anjo, Deus declara, vocês são igrejas caídas. Elas não foram restauradas porque rejeitaram. Babilônia não aceita o Evangelho eterno. O Evangelho eterno recebe fogo, né? Exatamente. É por isso que essa mensagem ela vai ser pregada agora com mais intensidade novamente. Caiu, caiu a grande Babilônia. A mãe e também as filhas, sim, que todas elas juntas no pacote fechado são confusão religiosa. Elas são igrejas caídas. Elas rejeitaram a mensagem do anjo. A mensagem do anjo aí é o povo. Porque quem prega o Evangelho são pessoas e não o anjo literal em si. Sim. Aí o anjo é só algum símbolo. É um mensageiro. Então rejeitou o sábado e elas aceitam o domingo, né? As igrejas caídas. As igrejas caídas. Todas as igrejas recebem o selo da besta. Exatamente, que aceita a guarda domingo são igrejas caídas. Isso é interessante, né? Eles rejeitam declaradamente, sabendo o que é certo. Eles não estão seguindo o erro porque foram enganados, não. Eles, por exemplo, nesse momento aí, não vai ter mais engano. Eles vão saber claramente. E aí Deus vai cobrar. Você pode ver, irmãos, Deus não cobra o que eu não sei.
É claro que pode vir consequências sobre mim de alguma coisa que eu não Vai sei. vir consequências. Se eu não sei, mesmo que eu não souber, consequências podem vir, mas Deus não cobra uma coisa que eu não sei. Não, Deus isso vai, não. Deus não vai cobrar como pecado algo que eu não sei, que eu sou ignorante. Mas eu posso receber uma consequência sem Pode saber, porque é uma coisa natural. Mas cobrança não. Mas agora esse povo vai ser cobrado. E aí onde vai ficar mais complicado as coisas. E eu quero ler, compartilhar com vocês aqui, mais um comentário da lição aqui, né, do Espírito de Profecia. Fala assim, ó, não vai longe o tempo em que virá a prova a cada pessoa. A observância do falso sábado será imposta sobre todos. A controvérsia será entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Agora, olha só, essa parte, meus queridos, meus irmãos, é a parte que nós temos que tomar muita atenção. Prestar muita atenção nisso. Os que passo a passo têm se submetido às exigências mundanas e se conformando com os costumes mundanos, então renderão aos poderes existentes, em vez de se sujeitarem ao escárnio, ao insulto e às ameaças de prisão e morte. Nesse tempo, o ouro será separado da escória. A verdadeira piedade será claramente distinguida da piedade aparentemente fictícia. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho se tornarão trevas. Os que têm cingido os ornamentos do santuário, mas não estão vestidos com a justiça de Cristo, aparecerão então na vergonha da sua própria nudez. Aqui está falando do povo escolhido. Aqui está falando de pessoas que sabem da mensagem, mas não estão se apegando a ela. Não estão se mudando o caráter mundano. E aí vai chegar um momento, irmãos, vamos ser bem claros. Sabendo que vai vir prova sobre mim. É que nem, por exemplo, eu falo assim, olha, tá vindo uma chuva aí, uma chuva fortíssima, uma tempestade. Aí minha roupa tá no varal. Ela fala, não vai vir não. Quando ela chegar eu tiro. Será que vai dar tempo de não molhar nada? Geralmente não dá tempo não. É assim, eu tô falando uma questão simplória, né? Roupa no varal. Porque o negócio vai ser muito terrível. E eu fico brincando, não, pode ficar. Irmão Alexandre, pode ficar sossegado, viu? Mas quando vir a chuva serôdia, aí Deus vai me transformar, Deus vai tirar todos os gostos do meu coração. Viu, irmão? Viu, irmão Vilani? Eu gosto de fazer coisa errada, eu gosto de comer coisa errada. Não, mas quando vir a chuva serôdia, Deus vai mudar, vai me transformar o meu caráter, e aí eu vou sair pregando, eu vou ser um novo homem. Será? Não, isso não vai acontecer. Será? Não vai acontecer, não vai Isso ser é um isso. engano. É um engano satânico. Você viu o destaque dos textos aqui? Ao que passo a passo hoje tem submetido às coisas mundanas, vão aceitar o selo da bênção dos Adventistas. Porque fica mais fácil. Então, quando você está acostumado a seguir um ritmo, quando chegar aquela imposição que está em conformidade com aquele estilo que você vive, é fácil. Qual dificuldade vai existir? Não vai ter resistência nenhuma. Não vai ter resistência, porque não tem dificuldade. Você já está adaptado ao sistema. E o grande conflito ainda, na página 600, fala assim ainda. Quando Deus envia aos homens advertências tão importantes, que são representadas como proclamadas por santos anjos, a voar pelo meio do céu, ele requer que toda pessoa dotada de faculdade de raciocínio atenda a mensagem. Os terríveis juízos pronunciados contra o culto à besta e a sua imagem, do Apocalipse 14, verso 9 a 11, deveriam levar todos a diligente estudo das profecias para aprenderem o que é o sinal da besta e como devem evitá-lo, recebê-lo. As massas populares, porém, cerram os ouvidos à verdade, voltando para as fábulas, olhando para os últimos dias, declarou o apóstolo Paulo, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Em 2 Timóteo 4, versículo 3. Chegamos já a esse tempo. As multidões rejeitam a verdade das Escrituras, por ser ela contrária aos desejos do coração pecaminoso e amante do mundo, e Satanás lhes proporciona os enganos que amam. Então, Satanás dá aquilo que o povo quer. Estão sob uma espécie de hipnose ali, controlados, e estão gostando daquilo ali. Então fica difícil mesmo. Então aqui é claro, né? É claro aqui que
o que Deus está falando aqui, que todas as pessoas têm que procurar aprender. O que é a besta, a marca da besta, o sinal da besta, o selo da besta, toda essa questão tem que procurar estudar na Bíblia, no Espírito de Profecia, na profecia bíblica, na história, para saber, conhecer e como evitar receber. E tem um texto aqui no Testemunho Seleto, volume 2, o capítulo Selo de Deus. Olha a advertência que ela faz para nós, adventista, nós três aqui, vocês estão ouvindo Adventista Sétimo Dia. O que está fazendo, irmãos, na grande obra de preparação? Uma pergunta, o que vocês estão fazendo? Os que estão unidos com o mundo, estão se amoldando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, principalmente à verdade presente, estão recebendo o molde divino hoje. E preparando-se para receber na fronte o selo de Deus, aquele que está crescendo em santificação. Quando sair o decreto, o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Glória! Agora é tempo de preparar-nos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçoso ou amante do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos que recebem o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Pesquisar a Escritura por vós mesmos, para que possais compreender o terrível solenidade do tempo presente. Olha, irmãos, que texto forte para nós adventistas do sétimo dia. Então, hoje é o tempo da gente se purificar e estar imaculado diante de Deus. Porque aqueles que estão vivendo no oba-oba, como vocês explicaram aqui, já estão se preparando para receber o selo da besta. A marca da besta, eles estão se preparando para receber a marca da besta, isso é claro, né? Então, a igreja adventista do sétimo dia, ela tem que se preparar para receber o selo de Deus, e não a marca da besta. A marca da besta. O selo de Deus nós sabemos que é o sábado, mas selamento em si, esse selo vai ficar com o povo através do selo do outro selo, do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Ele vai então, mas se a pessoa não está ela não está se preparando para receber esse selo, então ela vai receber outro selo. Sem selo ela não fica. Então, os líderes, nós o povo, os líderes, tem que começar a trabalhar nessa questão para consagrar o povo de Deus. Consagração, preparar o povo consagrar o povo de Deus para a volta de Jesus. Apocalipse 6:17, preparar um povo que subsista no dia do Senhor. Exatamente, é um povo zeloso, de boas obras, que ame, que obedeça a Deus. Que tema a Deus. Não tenha legalismo. Sai essa coisa de legalismo fora. E nem tampouco o outro extremo, que é a questão de dizer que a pessoa não precisa obedecer nada, está tudo certo. Não. Isso aí não vai acontecer, isso é ilusão. É ilusão. Então, nós temos que procurar a se consagrar ao nosso Pai Celestial. De maneira voluntária, é verdade. De maneira voluntária, né? Então, irmãos, louvado seja Deus, que possamos estudar essa lição, que você possa ajudar os irmãos que não têm esse conhecimento ainda, compartilhando essas mensagens nas redes sociais, e que você possa orar por nós. Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho, dá um joinha aí e você possa orar por nós para nos ajudar em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar aqui ao nosso Deus, e se você puder, você possa ajoelhar onde você está também. Senhor Deus, maravilhoso Pai, vimos essa lição que é a adoração ao Criador. Ó Deus, nós vimos nesses textos, Deus, que muitos de nós estão nos moldando para receber o sinal da besta. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, trabalhe nosso coração e peça isso em nome de Jesus. Mostre textos, pregadores possam entrar na nossa vida, falar com nós, advertir. Que o Senhor possa usar esses pregadores para nos advertir, para nós não receber esse selo da bênção, Deus. Nós queremos receber o selo de Deus. Amém, Senhor. Amém. Ó Deus, abençoe todos que estão ouvindo aqui, Deus. Se alguém está se moldando com um caráter mundano, que possa se arrepender. E que nós possamos juntos se encontrar naquele grande dia das mansões celestiais. Amém. Amém, Senhor. Ó Deus, abençoe nós aqui, os ouvintes. Que se alguém com enfermidade física, principalmente espiritual, desanimado, que o Senhor possa reavivar nossa fé pelo Teu poder, e dai poder para os líderes, Deus, para pregar a verdade presente, para despertar o povo, e juntos nós possamos naquele grande dia, esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Amém. Amém. Pedimos não que haja mérito em nós, mas com perdão dos nossos pecados, em Cristo Jesus. Amém. 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 Amém.
Mas Jesus nos fala com doçura e amor. Oh, não temas que tua alma vim buscar, nós já vamos pelo vale, vamos pelo vale. Nada temos, pois, de que temer, nós já vamos pelo vale, vamos pelo vale, vamos pelo